Graça e paz a todos. Nós vamos ver nesse vídeo aqui quem é o mordomo fiel e discreto, né? Estamos aqui com a Bíblia neste cantinho aqui, tradução do Novo Mundo, ok? De 86. Aqui nós temos a tradução do Novo Mundo de 2015 e aqui nós temos a Bíblia Aramais. Por que essa pergunta é importante? Quem é o mordomo fiel e prudente? Porque as testemunhas de Jeová entendem, né, que esse mordomo fiel discreto, ou escravo fiel discreto, ou escravo fiel prudente, sejam homens, né, que tomam a liderança na dianteira da obra deles, certo? Mas hoje nós vamos mostrar aqui no vídeo que esse não é o caso. Na Bíblia, o mordomo fiel não tem nada que ver com um grupo de pessoas. Vamos primeiro ler o texto. E o Senhor disse: Quem é realmente um mordomo fiel e discreto, a quem o seu amo há de designar sobre todo o corpo de assistentes, para que lhes deem sua medida de mantimentos no tempo devido? Feliz é aquele escravo, se ao seu amo, ao chegar e ao achar fazendo isso. Eu vos digo, verazmente, ele o designará sobre todos os seus bens. Mas se aquele escravo chegar a dizer no seu coração: Meu amo demora em vir, e principiar a espancar os servos e as servas, e a comer e a beber, ficar embriagado. O amo daquele escravo virá num dia em que não o espera, e numa hora em que não sabe, e punirá com maior severidade, e lhe determinará sua parte com os infiéis. Então, aquele escravo que entendeu a vontade de seu amo, mas não se aprontou nem fez, em harmonia com a sua vontade, será espancado com muitos golpes. Mas aquele que entendeu e assim fez coisas que merecem golpes, será espancado com poucos golpes. Deveras, de todo aquele a quem muito foi dado, muito se reclamará dele. E a quem encarregaram de muitos desses reclamarão mais do que o usual. Então, esse é o texto, tá? É um dos textos que eles se baseiam. Mas o ponto aqui é, quem é esse escravo aqui na Bíblia? Bom, é simples, tá? Nós temos que ver o que a Bíblia fala sobre isso. Então, se a gente for pegar aqui, né, nas traduções aqui do Novo Mundo é difícil da gente procurar, na própria Bíblia deles, é difícil a gente conseguir achar, ok? Porque eles acabam que tiram, né, a ideia aqui para as pessoas, ok? Na nova versão até aparece administrador, certo? Então eles até tirou a palavra mordomo para administrador, ok? Para ficar mais difícil ainda das pessoas entenderem. Mas se nós vimos aqui, né, no, na palavra original, né, quando a gente clica aqui duas vezes, né, deixa eu mudar aqui a palavra, aqui, ó, cliquei duas vezes aqui. Então aqui, ó, 36, 23, 36, 23. Tá? A palavra é a palavra grega oikonomos, certo? Então, o que essa palavra significa? O administrador do lar, dos afazeres do lar, um administrador, gerente, superintendente, olha só, superintendente. Seja nascido livre ou como era geralmente o caso, um liberto ou um escravo, para quem o chefe da casa, o proprietário, tinha confiado a administração de seus afazeres, o cuidado das receitas e despesas, e o dever de repartir a porção própria para cada servo, e até mesmo para as crianças pequenas. O administrador de uma fazenda ou propriedade territorial, um supervisor, o superintendente das finanças da cidade, ou tesoureiro da cidade, ou tesoureiros, ou questor de reis, os apóstolos e outros mestres, bispos e servidores cristãos. Então, aqui tem a definição, tá? Strong, do significado. Que significa, então, essa palavra. Temos que, então, ver na Bíblia onde aparece essa palavra, tá?
Então, nós vamos aqui. Então, quando a gente clica aqui, você vai ter que vamos clicar aqui primeiro e vamos lá. Pronto. Okay. Então aqui nós temos todas as referências dessa palavra onde ela aparece. Primeiro ela aparece em Lucas, certo? Como vocês estão vendo aqui. Lucas capítulo 12, versículo 42. Depois aparece Lucas 16:1. Então vamos ver essas referências. Disse Jesus também aos seus discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador ou mordomo, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Certo? Então, aqui no Lucas está falando sobre isso, tá? Várias vezes está falando sobre esse exemplo aí. Vamos lá. A palavra também, como a gente pode ver, ela pode significar tesoureiro, né? Saúdo-vos, Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja. Saúdo-vos, Erastus, tesoureiro da cidade. E o irmão quarto, certo? Então, tesoureiro também é uma possível palavra, tá? Tesoureiro. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, essa palavra aqui, dispenseiros, vamos ir nela para a gente ver como que as traduções do Novo Mundo traduziu essa passagem. Vamos lá. Avaliando o homem como sendo subordinados de Cristo e mordomos dos segredos sagrados de Deus. Então, aqui, ó, eles seguiram, né, a coerência de Lucas, tá? E aqui, já que eles estão traduzindo por ministros, então, ó, ministradores, né? Aqui podia colocar mordomos, né? Como que eles têm colocado, ministradores, beleza. E aqui dispenseiro, né? Muitas vezes as Bíblias comuns colocam dispenseiros, ok? Vamos continuar. Significa, gente, que o apóstolo Paulo, ele se considerava dispenseiro, né? Da, da palavra de Deus. Certo? A Bíblia que funciona nessa busca é só a Bíblia. Cadê, hein? Bíblia interlinear. Vamos colocar essa. Aí, essa deu. Então, Paulo era considerado um dispenseiro, tá vendo? Um mordomo. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, tá? Então, um dispenseiro tem que ser encontrado fiel. Isso aqui é lá em Coríntios. Mas está sob tutores e curadores, né, ou mordomos, até o tempo determinado pelo Pai, que é o exemplo que o apóstolo Paulo deu. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Então, vamos lá. Porque é indispensável que o bispo. Aqui é porque eu mudei, né? Parece que ele busca a primeira. Vamos lá. Por isto, porque o superintendente tem que estar livre de acusação com o mordomo de Deus. Olha aqui. Superintendente. Mordomo de Deus. Porque o administrador. Porque com o administrador designado por Deus, olha só, já mudou o sentido do texto, né? O superintendente tem que estar livre de acusação. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível
como dispenseiro de Deus, certo? Então, basicamente, né, o que o texto está falando para nós aqui é que o bispo é um mordomo, certo? O bispo, na igreja, os superintendentes, os anciãos, né? Os que tomam a dianteira em ministrar o povo de Deus são mordomos, né? De acordo com a Bíblia, tá, gente? Então, se você for analisar o que a Bíblia fala, você vai ver isso. E não só, né, os anciãos, os diáconos, os servos ministeriais, né, superintendentes, padres, não só esse. Veja aqui o que o apóstolo Pedro fala agora. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros. Olha aqui. Olha que eles usam aqui na. Vamos lá na tradução do Novo Mundo para ver como é que eles colocaram, né? Mordomos, tá vendo? Como mordomos, né? Então vamos colocar lá. Seja hospitaleiros uns aos outros, sem resmungar, conforme cada um recebeu, o dom use-o ao servir os outros como um bom administrador da bondade merecida de Deus, né? Administrador da bondade merecida. A pessoa parece que ela não consegue fazer a conexão do jeito que eles escrevem aqui, né? Como mordomos excelentes da benignidade de Deus, como dispenseiros, né? Então, quem é o escravo, né? Quem é o mordomo fiel e discreto? Aqui Pedro fala quem é, olha. Conforme cada um recebeu um dom, use-o ao servir ao outro, certo? Então, todos os cristãos, conforme cada um recebe um dom, ele deve usar, servir o outro como administrador ou mordomo, certo? Mordomo fiel e discreto. Por isso que Paulo estava falando que o mordomo tem que ser achado fiel. Ele está falando para os cristãos em geral, entendeu? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom recebeu como dispenseiro, tá vendo? Como bons dispenseiros. Ok, gente? Então não tem para onde fugir. O escravo fiel e discreto, na verdade, né? Jesus não estava falando para um grupo específico de pessoa. O problema de muitos, né, ao interpretar a Bíblia, é que eles querem exclusivismo. Mas não tem exclusivismo na Bíblia. O escravo fiel e discreto e o escravo mau são exemplos que Jesus Cristo estava dando para todos os cristãos. Qualquer cristão pode ser escravo bom e qualquer cristão pode ser escravo mau, entendeu? Vamos voltar lá na ilustração. Apertei aqui o botão sem querer. O dedo é grande, né? O botão é pequeno. Então vamos lá. Vamos voltar mais uma vez lá no texto. Agora tem que ir lá no dispenseiro, né? Pronto. Eu vou lá na busca. Então quando Jesus Cristo pergunta assim, ó. Quem é o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará seus conservos para lhe dar o sustento no seu tempo? Quem são esses? Então são todos aqueles cristãos que usavam seus dons para alimentar os outros. Ok? Por quê? Alguns cristãos falariam: meu servo está, meu amo está demorando. Aí começou a espancar e bater e comer os bens do amo. Então o amo viria numa hora que ele não imaginaria e trataria com muita severidade, né? Como diz aqui o texto. E também aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Quer dizer, muitos cristãos conhecem a vontade de Deus, conhecem a vontade de Cristo, mas não faz nada para edificar a vida dos outros, entendeu? Essas pessoas vão ser castigadas. É o que Cristo está falando aqui. A mensagem aqui do escravo aqui
Ela não está fazendo uma profecia de um grupo de elite que iria governar pessoas no mundo. Não. Ele está falando que os cristãos seriam, né, fontes de encorajamento uns aos outros, mas que mesmo assim, alguns desses se desviariam para o caminho mau. Teriam a palavra, teriam o conhecimento, mas eles usariam o seu tempo e energia para fazer outras coisas e não para servir os outros, né? Como o apóstolo Pedro falou, vamos lá. Então, como o apóstolo Pedro falou, aqui ó, serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros ou como bons escravos, tá vendo? Olha aqui a referência, tá vendo? Não tô mentindo. Cada um recebe o dom, cada cristão recebe o dom, e cada um tem que usar esse dom para ministrar outros como escravos, da múltipla graça de Deus. Deus não deu cada um o seu dom, né? Uns recebem conhecimento, outros sabedoria, outros profetizar, né? Alguns falar em línguas, outros edificar, outros instrutores, né? Outros evangelizadores, outros pastores, né? Cada um recebe seu dom, né? Então a gente tem que usar os nossos dons para edificar a igreja de Deus, entendeu? Aqui você vai ver, ó, se alguém fala, fale com acordo com os oráculos de Deus, né? Ó, se alguém fala, faça isso com quem fala proclamações de Deus. Se alguém serve, faça isso na força que Deus fornece, para que todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A glória e o poder são deles para todo sempre. Amém. Tá vendo? Então, o ponto aqui, irmãos, é que o escravo fiel e discreto da Bíblia não é 8 homens, não é um grupo de pessoas que foram reunidas em 1870, né, com Charles Russell, com Rutherford, nem muito menos os atuais, né, 8 homens lá do Warwick, né, não são. Na verdade, o escravo fiel e discreto são todos os cristãos que ministram os outros com seus dons, tá? Então você fala assim: "Ah, mas qual que é o meu dom, né?" Deus ele distribuiu cada um com um dom. Tem gente que tem o dom da palavra, tem outros que tem o dom do amor, outros tem o dom da graça, né? Cada um tem um dom. Todos os membros de Cristo têm um dom, gente. Não tem, você não pode falar assim: "Ah, eu não tenho dom nenhum." Tem sim, se você é membro do corpo de Cristo, você tem um dom. Você tem que só descobrir qual que é seu dom e usar este em benefício dos outros. Entenderam, então? É simples, né? Não tem dificuldade nenhuma. A Bíblia é muito clara, né, e precisa quando ela fala dessas coisas. Então não precisamos criar nenhum tipo de teologia, né, nem doutrina baseada num texto tão simples como esse, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com cada um de vocês.